aumentar um pouquinho o volume aqui. Então, eu vou fazer as gotas védicas. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Hoje temos a leitura do verso 8 do capítulo 4 do canto 1 do Srimad Bhagavatam. Vou ler em sânscrito. Sagodohana matram hi Greshu griha medinam abekshate mahapagas tirthi kurvam stadashramam. Tradução. Ele, Shukadeva Goswami, estava acostumado a permanecer à porta de um chefe de família apenas o tempo suficiente para ordenhar de uma vaca, E ele o fazia apenas para santificar a residência. Mais uma vez, ele, Shukadeva Goswami, estava acostumado a permanecer à porta de um chefe de família apenas o tempo suficiente para a ordenha de uma vaca, e ele o fazia apenas para santificar a residência. E eu vou fazer a interpretação. Todos os versos têm sempre uma palavra que chama a atenção, né? A semana passada foi a palavra de chamar de ignorante Shukadeva, pelo menos no meu texto, né? E hoje temos a palavra vaca, né? A ordenha de uma vaca. E aí, na quarta passada, quando eu mesma tive a benção de falar o verso que as pessoas achavam que Shukadeva era ignorante, chegamos à conclusão, né, que no começo da era de Kali, e nesse momento que a ignorância estava, né, tomando forma no universo, ele era um ser transcendental, e as pessoas que estavam no modo da ignorância não conseguiam entender seu comportamento, né? E, pegando essa última conversa, como ser transcendental, sabemos que ele já estava fora da dualidade material, né? E como ser transcendental, com esse desapego, né, com essa renúncia, aqui trazemos essas outras características de um ser transcendental. Então, quando o verso fala que ele ficava na porta dos lares de famílias, simplesmente o tempo suficiente para a ordenha de uma vaca, e vou confessar para vocês que eu tive que pesquisar quanto tempo será que leva uma ordenha de uma vaca, e falavam de 5 a 30 minutos, né? Eu gosto de imaginar assim as palavras dos versos. Então, ele ficava por aí 5 ou 30 minutos, uma coisa rápida, de repente, dependendo da necessidade da casa que ele estava, ele fazia ou 30 minutos ou até menos, né? Então, a gente vê aqui o desapego que ele tinha como ser transcendental, de não querer ficar aí para ter um reconhecimento, de não ter que ficar aí, de repente, para receber uma ajuda econômica, para receber alimento. Ele simplesmente ficava, como fala no texto, né, para o suficiente para purificar, né, a residência, para santificar a residência dessa família. Então, você vê que ele estava em plena consciência de seu dever. Ele estava em bhakti o tempo todo. Passava pela casa das pessoas, ficava aí o suficiente para purificar essa casa, para santificar essa casa, e seguia em frente, exercendo seu bhakti, né? Esse trabalho sem preocupação pelos resultados, que é o que tanto se fala, tanto no Srimad Bhagavatam como a Bhagavad Gita.
como trazer, né, a presença de Krishna, ou do Senhor Supremo, à nossa vida, como viver em Bhakti, como viver em devoção, né, constantemente, porque a gente não consegue ficar todo dia fazendo japamala, ou todo dia fazendo oração, ou todo dia na frente de nosso altar, né? Como que a gente vive em constante contato com o Senhor Krishna em devoção em Bhakti, como Shukadeva fazia. Ele entendeu que sua labor era passar pelas portas dos lares e santificar, porque ele tinha esse poder transcendental, né? E ele fazia por fazer como uma ofrenda a Deus, sem esperar resultado. Então, ele cumpria seu trabalho e ia embora para a casa seguinte. Então, nós não somos seres transcendentais, nós temos que ter a lição, né, de conseguir fazer as coisas como um serviço que você tem, como o seu Dharma de trabalho, ocupacional, quando a gente tem que fazer as coisas da casa, as coisas que não gostamos de fazer, tudo isso tem que ser feito como uma ofrenda. Mas a lição maior que eu senti desse verso é o seguinte, né? Shukadeva passava pela casa das pessoas e ele conseguia santificar, ou seja, ele tinha uma presença transcendental e divina. A energia dele santificava os lares da época, né? E aí eu pensei, gente, todos nós temos uma energia. Todos nós, quando chegamos em um lugar específico, temos a capacidade de aportar alguma coisa com nossa presença. Shukadeva estava numa versão que a gente não consegue, então ele já automaticamente santificava. Mas eu queria trazer a pergunta e a consciência para vocês. Quando você chega em um lugar, que tipo de pessoa você é? Com o que você aporta? Você é uma pessoa que as pessoas gostam de ficar em torno de você? Você é uma pessoa pacífica? Você é uma pessoa que demanda? Uma pessoa estressada? Uma pessoa chata, né? Ou uma pessoa amigável, que aporta, que ajuda, né? Porque a gente quizás nessa vida provavelmente não vamos conseguir ser como Shukadeva, né? Que chegamos em um lugar e a gente santifica, mas nós temos o que aportar sempre, né? E eu lembrei aí do que Gandhi fala, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? E por isso que a gente está aqui todos os dias, cedo de manhã, não é à toa, não é simplesmente para cumprir uma obrigação, é para a gente pôr em prática essas conversas, esses ensinamentos. A gente, de repente, não aprende sânscrito, a gente não consegue, obviamente, decorar os versos, mas a gente aqui recebe muita ana, né? Muita nutrição. Então, eu convido você a você se pôr do lado desse verso e se pôr do lado de Shukadeva e falar sinceramente para você. Com o que eu aporto quando eu chego num lugar? Eu sou uma pessoa respeitosa, eu chego com um sorriso, eu sou a pessoa que quando entra num elevador que está cheio, eu falo bom dia a todo mundo. Eu sou uma pessoa que sempre dá um sorriso. Eu sou uma pessoa que ajuda. Quem que sou eu na sociedade? Eu sou responsável e realmente participo da mudança que eu quero ver hoje no meu planeta? Eu entrego as responsabilidades para os outros. Esse é o convite do texto do hoje, que possamos ser um mini Shukadeva e estar consciente, né, do papel que nós temos na nossa sociedade, com que podemos aportar e se realmente estamos aqui, né, absorvendo ensinamentos e colocando eles em prática. Porque absorver por absorver fica na matéria. O desafio é se tornar o que a gente está querendo ver. Seja a pessoa que você quer ver do outro lado com você. Uma pessoa amável, respeitosa e com consciência. Então, Namastê, Hare Krishna. Parar aqui a gravação.
Só um minutinho que... Agora sim.